Professor, há quanto tempo você sente que entra na sala de aula já cansado? Você sente a energia pesada, a turma dispersa, a ansiedade lá em cima. Parece até que a aula começa já travada, mesmo antes de começar. Se você está aqui, não é coincidência. Talvez seja o momento de encarar. O problema não é o conteúdo, não é o aluno e não é a escola. O problema está na forma como você começa a aula, professor. Hoje eu vou te ensinar a técnica mais subestimada na educação. É uma técnica simples, mas poderosa. E se você tiver a coragem de aplicar, ela muda a vibração da sua turma e a tua também. Eu lembro-me de uma época em que eu entrava na sala de aula já derrotado. Antes de eu começar a aula, antes de eu abrir o livro, eu sentia que a aula já seria pesada. E nessa altura, eu jogava a culpa para todo mundo. Sempre culpei os alunos que não queriam aprender. Culpei a escola que não ajudava, não criava condições. Sempre culpei o sistema que era completamente injusto. Mas qual é a verdade? A verdade é que eu começava a aula de qualquer jeito, sem intenção nenhuma. Eu apenas aparecia, começava a aula sem nenhuma preparação, sem nenhuma intenção. E o aluno percebe isso. Eles sentem a tua energia antes de você começar. Os alunos conseguem ver se o professor está preparado ou não está preparado. Está com uma energia positiva ou com energia negativa. Os alunos percebem isso. Então, um dia depois de uma aula desastrosa, uma aluna disse: "Professor, hoje o senhor entrou tão apático que nós ficamos igual como o senhor. Vocês não imaginam o quanto aquilo me doeu. Eu senti, aquilo foi um golpe, foi um despertar." E foi aí que eu aprendi que a aula começa antes da primeira palavra. Meu nome é Pedro Bartolomeu, este é seu canal Kulonga Kiambote. Se este tema te interessa, aproveite já para dar um like e se inscreva no canal para estar por dentro de todas as dicas que nós partilhamos aqui no canal. No vídeo de hoje vou te passar 3 regras para você começar as tuas aulas de forma prática, dinâmica, e os teus alunos vão apaixonar-se em querer te ouvir mais. A regra número 1 é a quebra de frequência. Vamos começar pelo que ninguém te ensinou na formação docente. Professor, se o início da tua aula é igual como de todas, você nunca inova, começas sempre do mesmo jeito, o cérebro dos teus alunos se desliga. Simples assim. A quebra de frequência é uma técnica que muda o estado emocional, o estado mental da turma em 30 segundos. Como é que podemos aplicar a técnica de quebra de frequência? Imagina que você quer começar a aula de uma maneira diferente. Você entra para a sala de aula em silêncio, não diz nada. Entre, escreves uma frase inesperada no quadro. Pergunte, por exemplo, aos teus alunos: o que é que te impediu de aprenderes algo novo ontem? Uma frase assim no quadro. Isso desperta a atenção. É uma forma diferente de você começar a aula. Ou perguntas algo direito e emocional. Vocês sabiam que um professor pode mudar a vida de um aluno em apenas 45 minutos? Esta pergunta gera curiosidade, gera emoção, os alunos vão parar. Ou então, por que não começares a tua aula contando uma mini história? Uma história que tenha ligação com um tema que vocês vão abordar. A ideia aqui é você começar sempre diferente, sempre inovando e não a mesma coisa, professor. A mesmice desliga o cérebro do aluno. O aluno não se interessa. Quando já sabe que você vai começar da mesma forma, vais entrar do mesmo jeito, vai sentar do mesmo jeito, vais abrir o livro do mesmo jeito, isso desliga o cérebro do aluno. O aluno não mostra interesse, não aprende. E os primeiros 30 segundos é muito importante para nós conseguirmos gerar a conexão, conquistarmos a atenção dos alunos. É fundamental usarmos técnicas diferentes para conseguirmos a conexão e a atenção dos alunos. A ideia é simples. A ideia consiste em você mexer no padrão da turma, forçar o cérebro dos alunos a acordar. Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez doa. Tem professor que até tenta quebrar a frequência, porque falta a segunda técnica, a segunda regra: foco unificado. A segunda técnica é a que separa os professores comuns dos professores que lideram a sala. A ideia é brutalmente simples. Antes de ensinar o conteúdo, dá um propósito, uma direção clara. Os alunos precisam saber que objetivos vão ser trabalhados neste dia ou naquele dia.
Você tem que dizer para os teus alunos de forma clara, descrever que metas vão atingir, qual é o propósito desta aula, que importância tem esta aula, qual é a aplicabilidade desta aula na vida prática. Os alunos precisam saber disso. Por que os alunos não prestam atenção? Por que os alunos desligam-se da sua aula? Porque você não lhes dá o propósito. Eles não sabem por que têm que prestar atenção a esta aula. Eles não sabem que mudanças vão receber, que ganhos vão ter até o final desta aula. Eles não sabem. Você precisa alinhar a turma inteira num único objetivo. Por exemplo, imagine você vai dizer para os seus alunos: nos próximos 10 minutos você vai entender algo que 80% dos adultos não sabem. Ou então os dizer: hoje o nosso foco é descobrir por que isto acontece. E no final, você vai me provar se você entendeu. Tudo que eu quero é que vocês no final me respondem uma pergunta: se este conteúdo faz sentido ou não. Professor, isto é muito importante. Dares a direção, indicares o propósito da aula, indicares o objetivo da aula é muito importante, porque quando todo mundo está a olhar pelo mesmo ponto, quando todo mundo tem o mesmo foco, o comportamento melhora sozinho. Um aluno sem direção vira um aluno problema, já um aluno com direção vira um aluno atento. Então, professor, muito importante, antes do início da tua aula, indicas o propósito, direciona os objetivos da tua aula. Você vai dizer para os teus alunos: hoje nós vamos aprender isto. Ele é importante porque ajuda-nos a fazer isso. E vocês vão saber aplicar aqui. Portanto, indicas o propósito, a importância desta aula. Isso muda tudo. A terceira regra é a regra da energia do primeiro minuto. Professor, aqui vai o golpe final. A tua energia inicial dita a vibração da sala. Você não precisa entrar feliz, mas precisas entrar inteiro, presente e ligado. Antes de entrar na sala, pares por 10 segundos, respire, decide qual é a energia que você vai entregar. Não entre carregando os seus problemas pessoais. Eu tenho dito para os meus amigos: quando vens para a escola, assim que chegaram no portão, vem já com um saco. Segura todos os teus problemas, coloca num saco, amarra, entregas aí para o guarda e entras para a sala de aula. Faz o teu trabalho de forma inteiro, presente. Depois de terminares a tua aula, vais ter de novo com o guarda, recebes o teu saco de problema e voltas para casa. Porque professor cansado entrega a aula cansada. Professor presente cria turmas presentes. Professor, não te iludas. Os alunos percebem a tua vibração antes de perceber o teu conteúdo. Quando você junta essas 3 técnicas, você percebe algo que nunca ninguém te disse. Aula boa não começa com PowerPoint, não começa com chamada, não começa com explicação, mas começa com energia, com propósito e emoção. Quanto melhor você inicia, menos você sofre no meio, menos você se desgasta e menos você luta contra a indisciplina. Então, se você muda o início, você muda a aula toda. O problema tem sido sempre a forma como você inicia a tua aula. Professor, você precisa guardar isso como um ouro. Quebra de frequência acorda o cérebro dos alunos. Foco unificado ajuda a dar direção, o propósito da aula aos alunos. Energia do primeiro minuto define a vibração da aula inteira. Então, aplica isso por uma semana. Depois me diz se a tua turma continua mesmo. Agora, para completar esta aula, eu vou deixar aqui um vídeo que fala sobre técnicas para dares uma boa aula. É um vídeo maravilhoso. Assista e qualquer dúvida que tiveres, não hesite. Deixe aqui nos comentários, eu respondo todos os comentários. E se este vídeo te ajudou, não deixe de dar um like. E se inscreva no canal para estar por dentro de todas as dicas que nós partilhamos aqui no canal.